Olá pessoal, aqui é a Bianca Oliveira, eu sou nutricionista, especialista em nutrição esportiva e dietas vegetarianas. E vamos falar nessa aula de hoje tudo sobre vitamina B12. Então vocês vão aprender a origem, suplementação, dosagens que a gente pode utilizar, os exames que a gente faz para avaliar, as interações com outros nutrientes. Bom, a primeira pergunta que se faz quando a gente fala de vitamina B12 é sobre a origem dela. É vegana? Não é? Temos alimentos de origem animal? Não tem? Bom, a vitamina B12 é um nutriente produzido por bactérias, tá? São bactérias que produzem a vitamina B12. Então, por que ela está presente nos alimentos de origem animal? Porque eles têm bactérias na sua flora intestinal que produzem a vitamina B12. A gente também conseguiria encontrar, por exemplo, B12 em solo orgânico. Por que eu digo solo orgânico, né? Porque o solo que a gente cultiva ali, os vegetais que recebem pesticidas, agrotóxicos, esses agrotóxicos podem matar boa parte das bactérias boas ali do solo. E essas bactérias boas é que produzem a vitamina B12. Então, essas bactérias morrendo, não vai haver vitamina B12 ali no solo, certo? Primeiro ponto. Então, num solo que não recebe agrotóxico, pode haver B12 na terra. A grande questão é, poxa, Nutri, então se tem B12 na terra, porque tem bactérias que produzem B12, então tudo que eu plantar ali vai ter B12? Não, porque a planta, ela não incorpora a B12 para sua matriz alimentar, ela não consegue absorver essa B12 e fazer essa B12 parte de si, entende? Então, quando há B12 nesse alimento é por sujidade, a sujeira que fica ali na parte de fora. Por exemplo, se você for fazer um suco verde com graminha que você plantou na sua horta, quando você arrancar ali, vai ter B12 naquela terrinha. Mas daí tu não vai fazer o suco com a terra, você vai lavar, certo? Você vai higienizar. Então é muito arriscado também, as pessoas falam, mas eu planto na minha horta, assim, eu não aconselho você comer nenhum vegetal sem lavar, pensando em fonte de B12, né? Porque você não sabe ali o que teve naquele solo antes de você. Você não é a primeira pessoa que pisou nesse planeta Terra, nesse primeiro solo que você está tendo contato. E ovos de parasitas, por exemplo, incubam por anos. Então o troço pode estar ali incubado e aí você ingerir um ovo de parasita, alguma coisa assim. Então não é legal, tá? Você precisa higienizar os vegetais. E o suplemento, Nutri? O suplemento é de origem bacteriana? Sim, os suplementos de B12 que você ingere, eles são produzidos a partir de bactérias também. E aí, conforme eu falei, os animais produzem vitamina B12 lá na sua microbiota intestinal. Então, é interessante aqui, considerando que nós também somos animais, porém racionais, nós também produzimos vitamina B12 na nossa microbiota intestinal. Só que a gente produz no intestino grosso e absorve no delgado, que fica antes do grosso. Então, a gente não aproveita a B12 que a gente consegue produzir, ela vai ser excretada nas fezes. Os animais que pastam livremente, eles também comem B12 na grama, porque comem terra, os animais comem a terra, né? Então, ele além de comer B12 na terra, se ele pastar, porque boa parte do gado hoje é de confinamento, afinal a gente já sabe que aqui no Brasil a gente tem mais gado do que gente, então para dar conta disso eles são de confinamento, uma boa parte. E os animais também produzindo na sua microbiota intestinal, essa produção ela depende de alguns fatores. O fator principal é que a ingestão de um mineral chamado cobalto esteja adequada no gado. E aí a gente vai ver alguns dados aqui. Essa produção de B12 lá na carne, para o gado fazer, para o boi fazer, se não houver esse mineral cobalto, ela não vai ser adequada. E a deficiência de cobalto, ela é muito comum no gado aqui no Brasil. Então a gente encontra alguns trabalhos, eu trouxe até um trabalho aqui que eu não vou focar, lembrando que essa aula é para a população geral, a aula para leigos, não é para profissional de saúde, então eu vou tentar ser o menos técnica possível, falar com a linguagem mais simples possível, tá bom? Então aqui é um trabalho científico mostrando que de todos os estados do Brasil, exceto Goiás e Rio Grande do Sul, o solo estava tudo pobre de cobalto. Então a gente tem uma deficiência de cobalto e sem cobalto a gente não consegue produzir, o gado, né, não consegue produzir vitamina B12 e a sua carne ficaria com deficiência, não haveria B12 da maneira adequada ali na carne. E aí, como que se resolve isso? O gado, para poder produzir vitamina B12, uma vez que a maior parte é de confinamento, tem duas alternativas. Ou ele vai ser suplementado com a própria vitamina B12,
ou ele vai ser suplementado com o mineral cobalto para que ele possa produzir B12. Então esse aqui é um outro trabalho que mostra que os animais estavam com deficiência de B12 e eles trataram com cobalto e B12. Isso é mais uma questão para eu mostrar para vocês essas evidências aqui, mas não me atendo muito nisso. Então, gente, se a gente parar para pensar, quem não toma suplemento de B12, porque não é vegetariano e acha que só o vegetariano deveria se preocupar com a B12, a gente vai ver à frente que não é bem assim. Quem não toma vitamina B12, toma indiretamente, porque ele come uma carne de um animal que foi suplementado, então ele está terceirizando a cadeia de suplementação. A gente que é vegetariano toma direto comprimido da B12. As pessoas, em geral, não, dão comprimido de B12 ou de cobalto pro boi, para ele produzir B12 para depois comer a carne dele. Então, assim, é uma cadeia, né, não muito interessante de produção aí. Então, esses animais, eles recebem uma ração, né, uma mistura, um farelinho ali próprio para o gado, que tem ali enriquecido com B12 ou com cobalto. E aí a gente já falou que a gente produz B12, mas a gente não absorve, e eu falei do solo, mas também na água. Então tem até alguns trabalhos falando de populações que consumiam água direto da fonte e havia B12 ali naquela água. É claro que a gente não pode fazer isso no mundo moderno que a gente vive se a gente quiser preservar a nossa saúde. Dentre as funções da vitamina B12, a gente pode destacar a produção de hemácias, atua na nossa síntese de neurotransmissores, então é muito importante para a nossa parte cerebral. Em toda a nossa parte de sistema nervoso ela vai atuar para a produção de energia e também atua em várias outras reações bioquímicas. Então, a gente já vai começando a raciocinar aí os sintomas da deficiência, né? Se ela atua na produção de energia, se eu tiver falta de B12, vou ter uma queda na minha energia. Se ela atua na minha produção de neurotransmissores, então talvez eu tenha um prejuízo na minha parte mais cognitiva, na minha parte emocional, na verdade, né? Assim, digamos, piorando o quadro de ansiedade ou de depressão, tendo queda ali nesses neurotransmissores. E na parte nervosa, se eu tiver deficiência, eu posso ter coisas relacionadas ao meu sistema nervoso, como questões emocionais, também piora de ansiedade e tudo mais, como também dormência nas extremidades, uma vez que a nossa condução nervosa ali implica para isso. Também tem anemia por falta de B12. Com relação à deficiência, gente, não é só vegetariano que tem falta de vitamina B12, não. Quem come carne também tem falta de B12. O primeiro fator que a gente poderia destacar está lá, em que se esse gado não for adequadamente suplementado, ele pode não estar comendo B12. A B12, ela também é um nutriente que depende de vários fatores que eu vou mostrar aqui à frente para ela estar adequada na saúde. Então, só vou citar um para antecipar aqui. A mastigação. Quem come muito rápido talvez não absorva bem B12, porque não produziu o fator intrínseco suficiente. Então, não vai absorver bem. E quase todo mundo come rápido hoje. Então, não é um nutriente que só vegetariano deveria se preocupar. Mas todo mundo deveria se preocupar com a vitamina B12, uma vez que nessa questão do mundo moderno, a gente pode ter deficiência aí em muitas pessoas mesmo comendo carne. E quando a gente pega os trabalhos científicos, a gente vê que a população que come carne tem quase tanta deficiência quanto quem não come carne. E aí, às vezes, por não serem vegetarianos, eles não investigam isso, não fazem exames para investigar isso e ficam aí com sintomas. Eu já atendi pacientes aqui no consultório, teve um caso muito interessante de uma paciente que ela vinha com dormência na perna há anos. Foi em neurologista, ela não era vegetariana, foi em neurologista, foi em reumatologista, tomou um monte de corticoide, 10 anos, gente, a paciente sofrendo com dormência nas pernas. Chegou aqui no meu consultório, B12 extremamente baixa. Falei, tratamos com a vitamina B12 e o quadro dela veio a melhorar. Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso, independente de você ser vegetariano ou não. Fora que, além da questão mastigação e outros fatores que eu vou mostrar e tudo mais, tem fatores genéticos. Tem fatores genéticos e não só para B12. Tem fatores genéticos que te levam a ter uma maior predisposição de ter deficiências de alguns nutrientes. Não só para B12, mas para ferro, pessoa que vive tendo anemia, pessoa que vive com a vitamina A baixa. Isso tudo tem fator genético. E aí, é como eu faço com meus pacientes. A gente faz esse painel micronutricional. A gente vai dosar no sangue todas as vitaminas e minerais importantes e suplementar o que houver deficiência, porque você também não pode sair tomando suplemento aleatoriamente sem saber que precisa, né? Por exemplo, magnésio, quase todo mundo tem deficiência hoje em dia, mas eu já peguei gente com magnésio alto sem suplemento. Se você suplementa magnésio tendo o seu magnésio alto já no sangue, você vai fazer uma bradicardia. Então, é um exemplo interessante que eu costumo dar. Então, é muito importante você dosar no teu sangue os nutrientes,
e acompanhar com um profissional que interprete esse exame, levando em conta os pontos de corte ótimos, e eu vou falar disso aqui agora na nossa aula também, e que te suplemente na dose certa, com a forma bioquímica de melhor absorção daquele nutriente, que faça a dose de manutenção e gerenciar, gente, o paciente. Não é toma um suplemento aqui, toma isso aqui e vai embora. Não, eu não suplemento nada sem ver. Avalio e aí acompanho, suplemento, repito o exame, identifico o quanto que foi de absorção daquela dosagem trabalhada para determinar se a dosagem vai ser mantida ou modificada. Então, isso é muito importante ser feito, tá? Então, conforme eu falei, a absorção dela, ela começa ali a partir da nossa mastigação para que se produza fator intrínseco no nosso estômago para que ela consiga ser absorvida, tá? Então, não vamos focar na parte técnica, eu vou tentar ser o mais simples possível. Com relação à absorção e reabsorção, tem gente que fala assim, nossa, eu virei vegetariano e minha B12 ficou boa por muito tempo, ficou lá 400, 500, demorou um tempão para baixar. Nunca espere você ficar muito tempo sem comer, porque você não sabe como está seu estado. Só que algumas pessoas têm uma excelente reciclagem de vitamina B12. Essa reciclagem é o seguinte, a gente tem B12 na nossa bile. Quando você come, o seu corpo joga a bile para o intestino para você poder fazer digestão. E a B12 que tem nessa bile, ela é reabsorvida. Algumas pessoas reabsorvem muito bem, então quase não perde B12, entende? Então, uma pessoa que retém bem a B12. Então, vai demorar para essa pessoa ter o exame baixando. Algumas pessoas já não conseguem fazer essa reabsorção muito bem, então ela cai muito rápido. E são pessoas que vão precisar de dosagem mais alta, uma vez que ela excreta mais a vitamina B12, que ela deveria estar arquivando, armazenando. Eu vou falar mais especificamente de vias de uso, dosagem e tudo mais, mas aqui, como eu falei da reabsorção, eu gostaria de destacar que a absorção da B12 via suplemento, é interessante que você fracione a dose se ela for uma dose muito alta, porque o receptor da B12 ele satura, ele enche e acabou, não consegue carregar mais. Quando você ingere vitamina B12, a gente absorve no máximo 5 microgramas pelo fator intrínseco, que é aquela substância que a gente produz no nosso estômago para agarrar a B12 e proteger ela e depois ela ser absorvida. O restante vai por difusão passiva. Difusão passiva é na marra, paf, empurra a B12 ali e ela atravessa a parede intestinal sem precisar de receptor, de carreador, de nada disso. Então é por isso que a gente, geralmente, quando suplementa, se a pessoa precisar de dose alta, isso a gente vai identificar no acompanhamento, a gente opta por vezes por fracionar a dosagem. Essa difusão passiva também acontece na boca, então quando a gente usa a B12 em pastilhinha sublingual. E como a gente falou dos sintomas de deficiência, pode haver fadiga, lembra que eu falei que a B12 é usada para produzir energia? Então você pode ficar mais cansado, sonolento, indisposto. Pode ter, lembra que eu falei da transmissão de pulsos nervosos? Vai atrapalhar sua memória, concentração, seu raciocínio pode ficar mais lento, ter formigamento nas mãos e nos pés, alterações relacionadas também ao sistema nervoso, como irritabilidade, piora da depressão. Então, se a pessoa já tiver depressão, isso pode se agravar. Tem trabalhos até associando a transtorno obsessivo compulsivo, alterações gerais do sistema nervoso, queda de cabelo, gente, cai cabelo, piora muito queda de cabelo quando a B12 está muito baixa. E um sintoma mais incomum, mas que existem pessoas que têm, é o zumbido no ouvido. Também pode estar relacionado à falta de B12. Quando a falta está muito grave, porque esses sintomas que eu falei de alterações do sistema nervoso, gente, já acontece com uma B12 de 300, tá? Uma B12 que tá dentro da faixa de referência ainda do exame, mas está fora do ponto de corte ótimo, que a gente vai mostrar à frente qual que é. Mas quando essa falta da B12 ela vai se prolongando por muito tempo, a B12 fica extremamente baixa, lá abaixo de 200, de 100, fica uma deficiência muito grande, a pessoa já começa a desenvolver um tipo de anemia que é por falta da B12, é uma anemia diferente da do ferro. A homocisteína vai se elevando, e isso aumenta o estado inflamatório e tudo mais, aumenta o risco de doenças cardíacas. Em casos graves, a pessoa pode até ir ao coma em deficiências assim. E conforme eu falei dessa questão do nosso sistema nervoso, né, na falta da B12, a gente começa a perder a mielina dos nossos neurônios, né? Eles vão ficando expostos ali. Isso aí começa a mexer nessa parte nossa de concentração. Pode haver também degeneração macular dos nossos olhos, redução da audição, irritabilidade, neuropatia, fraqueza e o aumento do risco de depressão. Trouxe um trabalho científico que, apesar de ser um relato de caso,
que é um trabalho de baixo grau de evidência científica, ele serve para mostrar que existem casos assim e que talvez você possa estar em uma situação semelhante, como eu falei do paciente que eu peguei aqui da dormência nas pernas. E às vezes a pessoa não presta atenção. Esse relato foi de uma paciente que tratava depressão, tomava vários remédios há muito tempo e não melhorava. E aí, por um agrado de Deus, o médico resolveu dosar a B12 dela, o que todo psiquiatra deveria fazer na primeira consulta, né? Óbvio, afinal, uma vitamina do sistema nervoso, mas não fazem. Esse psiquiatra resolveu dosar e descobriu que a B12 da paciente estava baixa. Tratou. E ela, depois de 6 meses, nem medicamento para questão de depressão dela ela precisou mais. Não tô querendo dizer que se você tem depressão e você suplementar B12, tu não vai precisar mais usar remédio. Não foi isso que eu falei. Eu falei que essa paciente desse trabalho não precisou, porque no caso dela era só por conta da B12. A depressão dela foi só por conta da falta da B12. Se você tem uma depressão por outros motivos, você vai ter de tratar os outros motivos. Porém, se você tem falta de B12, vai piorar a sua depressão, que é por outros motivos, tá? Então, isso é muito importante ficar claro. A vitamina B12 também tem uma forte influência no ácido fólico. Sem a B12, você não consegue ativar o ácido fólico. Esqueçam esses nomes grandes, foquem aqui em mim. Coisa simples. Para você ativar todos os nutrientes do nosso corpo, eles passam por reações bioquímicas muito grandes. Para esse ácido fólico, que é uma vitamina que tem nos vegetais, ser ativado, você conseguir utilizar, você precisa da vitamina B12. Então, na falta de B12, você não ativa esse ácido fólico, tá? E olha só que interessante, isso pode mascarar um falso resultado de exame de sangue de ácido fólico adequado, porque quando o nutricionista, né, por exemplo, quando eu peço para dosar do meu paciente todo o painel micronutricional e eu vejo o ácido fólico alto, mas a B12 está baixa, não é porque ele está comendo muito ácido fólico, ou é porque ele não está usando esse ácido fólico, por falta da B12. E por vezes, quando você suplementa a B12, o ácido fólico é utilizado, volta a ser utilizado e cai rapidamente. Então é muito importante acompanhar o ácido fólico e por vezes, se a B12 estiver muito baixa, talvez até suplementar o ácido fólico junto. Isso aí vai ser avaliado individualmente com o teu profissional. Existem outras alterações que a falta da vitamina B12 também causa, não são tão comuns, mas podem acontecer, como a hiperpigmentação, é uma alteração cutânea, então pode haver mais manchas escuras na pele por conta do aumento da síntese de melanina. Também pode o cabelo ficar mais esbranquiçado. Então, para quem já tem o cabelo branco, pode agravar mais. E para quem já está começando a ter, ou às vezes nem tem o cabelo branco, mas que aspecto acinzentado aqui do cabelo, modificar a tonalidade dessa cor do cabelo. Também pode haver secura, inflamação da língua, atrofia das papilas gustativas, então a percepção de sabor ela vai se reduzindo, elevação também das bilirrubinas, que são substâncias que o teu fígado produz e que te deixam amarelinho, esse é o nome da icterícia que a gente dá. Então tem várias alterações relacionadas à falta da B12. Lembra que a gente falou que a homocisteína sobe quando a B12 está baixa? A homocisteína ela é um produto de reações bioquímicas no seu corpo. Ela é um lixinho, o seu corpo não usa para nada útil. Ela, quando fica aumentada, aumenta o risco de doenças cardíacas. O seu corpo, sabiamente, olhando aquela homocisteína lá que sobrou, fala assim, eu preciso fazer alguma coisa útil com isso aqui, porque isso aqui não tá legal no meu sangue. Ele pega e converte para metionina. Metionina é um aminoácido, que a gente já falou na nossa aula de proteínas. Então, esse aminoácido, ele usa. Mas só que para ele converter a homocisteína para metionina, ele usa vitamina B12, ácido fólico, vitamina B6. Então, havendo falta de um desses três, a homocisteína vai subir. Então, nos meus pacientes, a gente dosa B12, ácido fólico, B6, não porque é muito caro, é mais de R$200 e o plano de saúde não cobre. Então, eu vou por eliminação. B12 boa, ácido fólico bom. Homocisteína alta pode ser B6. B6 é muito incomum haver deficiência de B6. Na maioria das vezes é fator genético. Então, essa homocisteína, quando você dosa no paciente... Então, por exemplo, você fez seu exame de homocisteína, está acompanhando com um profissional decente, que está fazendo a sua suplementação de maneira adequada. Tua B12 está boa, teu ácido fólico está bom. Ele está usando vitamina B6 na forma ativa, por favor, que é o piridoxal 5-fosfato. E eu já vi, infelizmente, gente suplementando paciente com piridoxal 5-fosfato na dose de piridoxina, que é a forma inativa da B6. Não se usa dose de uma vitamina na forma ativa, na mesma dose que você usa na forma ativa. Se você é nutricionista ou estudante e está me assistindo, não faça isso, tá? Então, a forma ativa você já está dando, é quase um medicamento para o teu paciente. Não se faz isso. Eu já peguei gente com P5F, piridoxal 5-fosfato, 100 miligramas. Isso é dose de piridoxina, que é intoxicar o paciente. É triste. Enfim,
Então, piridoxal 5-fosfato a gente usa de 10 a 20 miligramas e já dá um resultado. Em alguns casos pode ser até um pouquinho mais. Como, por exemplo, o polimorfismo, isso que eu ia falar agora. Então, você está usando B12, B6, folato, tá usando todas as vitaminas, tá tudo excelente, você tá tudo acima do ponto de corte ótimo, seu ácido fólico acima de 10, sua B12 acima de 500, tá tudo bonitinho, sua homocisteína ainda tá alta, você pode ter um fator genético. Esse fator genético é uma alteração no seu DNA para um nome grandão, que é tetrametil hidrofolato redutase, você não precisa focar nisso, ele mexe com essa enzima aí, e aí você não consegue converter bem a homocisteína, porque você não consegue ativar, vou traduzir, né? Ativar as vitaminas que precisam ser ativadas, como ácido fólico e B12. Então, a suplementação dessas vitaminas, primeiro, já tem que ser na forma metilada, metilfolato, metilcobalamina, porque aí você pula esse fator genético. E ainda assim, se essa pessoa tiver essa alteração, você nunca consegue uma homocisteína perfeita de 5, 8 no máximo. Você consegue 12, 10 e ali rebolando, e tem que estar sempre suplementando. Então, eu geralmente acompanho isso nos meus pacientes. Isso é muito importante. Eu já peguei paciente com homocisteína de 30. A gente conseguiu jogar para 15 com muita insistência ali. É uma pessoa que, se parar de suplementar, o troço vai subir de novo. E a homocisteína alta no teu sangue, ela aumenta o risco de doenças cardíacas. Então, isso é muito importante. Existem outros fatores que mexem com essa homocisteína também, eu vou falar mais à frente. Fatores de risco para deficiência de B12. A gente tem vários fatores aqui. Essa aqui é a tabela da União Vegetariana Internacional, guia maravilhoso que todo nutricionista deveria ler, que é a parceria da nossa Sociedade Vegetariana Brasileira com a de Portugal, escrito pelo Dr. Eric Slivit, pai da nutrição vegetariana no Brasil. Tá? Então, aqui essa tabelinha é bem interessante. Vou trazer aqui agora uma versão mais simplificada disso aqui. Então, assim, a gente tem, ó, aqui à frente, vamos lá. Primeiro, sem fator intrínseco, você não absorve a vitamina B12. Lembra que eu falei que a gente precisa ter uma mastigação adequada? Então, se você come muito rápido, você já está no bolo para risco da falta da B12. A anemia perniciosa, que é um tipo de anemia que ela é genética. A baixa acidez estomacal. Pessoas que tomam antiácidos, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, tudo que termina com prazol, que baixa a acidez estomacal, vai atrapalhar não só a absorção de B12, mas de outros nutrientes também. Então, essas pessoas também têm que dosar a vitamina B12 e talvez suplementar. Os idosos que naturalmente já têm uma baixa acidez estomacal podem ter deficiência de B12. Se você tem hipocloridria, que é aquela baixa produção de ácido estomacal, considerado como gastrite nervosa, que é uma gastrite não ácida, né? A pessoa não produz ácido adequadamente, também pode estar nesse bolo aí. Quem fez cirurgia bariátrica sabe que vai ter de suplementar várias coisas. O álcool atrapalha. Coloquei demanda mental, porque eu já reparei pacientes às vezes que estão em fase de estudo e tudo mais, e a B12 ela cai de repente, parece que utiliza um pouco mais. Se você tem gordura no fígado, que é o fígado onde você guarda a vitamina B12, você já não vai ter um estoque de B12 muito adequado. O estresse também parece influenciar. Então, gente, vocês estão vendo que é coisa pra caramba que influencia pra falta da vitamina B12, né? Então, é só vegetariano? Todo mundo deveria dosar a vitamina B12 só por esses fatores que a gente está vendo aqui. Alguns medicamentos, como a metformina, uso de anticoncepcional, medicamento para pressão alta, beta-bloqueador, que é aquele para desacelerar a tua frequência cardíaca, eu já encaixei uma boa parte da população. Parasitose intestinal, então quem está com verme também. Glicose alta tende a aumentar também a depressão da B12. Gastrite, doença de Crohn, doenças inflamatórias intestinais, síndrome do intestino irritável, tudo entra aqui para aumentar ou a excreção, ou a reduzir a absorção da B12, ou influenciar no metabolismo da vitamina B12. Em alguma dessas vias, essas coisas que eu estou falando, vai agir. E eu gostaria de destacar aqui a questão de probiótico junto à suplementação, por quê? Às vezes a pessoa fala assim, Nutri, eu estava suplementando uma dose boa de B12, eu estava usando 1.500 de B12, só que não subiu. Daí a pessoa estava tomando probiótico de B12, a cápsula de B12 com uma cápsula de probiótico ao mesmo tempo. Probióticos se alimentam de vitaminas do complexo B. Então, se você tomar probiótico junto com a B12, ele vai comer a sua vitamina no seu lugar. Então, é bem importante dar um espaço aí, toma o probiótico de manhã, a B12 de noite, dá um espaço pelo menos umas 5 horas aí, minimamente, de um para outro. Vamos ver se eu deixei de falar algum aqui.
Quitosana é um medicamento, na verdade um suplemento que se utiliza aí para reduzir a absorção de gorduras, que eu acho inútil, não emagrece ninguém. Então, ressecções gástricas, cirurgias gástricas, isso é tudo acho que eu já falei. Aqui, outros fatores que eu gostaria de destacar é que a vitamina B12, ela é hidrossolúvel e sensível ao calor. Então, além do gado ter que ser suplementado com cobalto, quando você cozinha carne, você perde quase metade da vitamina B12 ali, dependendo do quanto você vai aquecer essa carne. Então, a carne não tem tanta B12 assim, você não vai comer carne crua. O aquecimento do leite também pode levar à perda de quase 50% da B12 do leite. A produção de queijo também pode levar à perda da B12. Não vai levar, só vai depender da quantidade que vai se perder da vitamina B12. E o ovo é a que tem a biodisponibilidade, ou seja, a absorção, né, dessa vitamina B12 na menor quantidade ali possível. 9% é absorvível, é biodisponível. Então, apesar de ter nos alimentos de origem animal, esses fatores todos influenciam para que a pessoa não tenha uma boa absorção, uma boa captação ou utilização dessa vitamina B12 de origem animal. Então, ficou claro que todo mundo teria que dosar B12? Todo mundo, certo? Vamos então entrar em diagnóstico. Exames de vitamina B12. Vamos lá. Lembra que eu falei que faixa de referência de exame não quer dizer nada. Esquece faixa de referência. A faixa de referência é assim, ó. Abaixo disso é doença, acima disso é doença. Só isso que essa faixa quer dizer. Isso não só para B12, mas para todos os nutrientes, como eu faço com meus pacientes com painel micronutricional. Essa faixa de referência não quer dizer assim, ó. O zinco abaixo disso é doença, acima disso é doença. A B12 abaixo disso é doença, acima disso é doença, ok? Mas ela não diz assim, o quanto de B12 eu deveria ter no meu corpo para que as funções dela se desempenhem da melhor forma possível. O exame não mostra isso. E aí substitua o B12 por todas as outras vitaminas e minerais. Magnésio, zinco, selênio, vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina D e por aí vai. Todas essas vitaminas e minerais tem uma quantidade ótima que você deveria ter para que as funções desse nutriente se desempenhem no seu corpo da melhor forma possível. No caso aqui da B12, tudo isso que a gente falou, sistema nervoso e tudo mais. Essa faixa de referência aí, então, ela só quer dizer isso. Acima disso é doença, acima não é doença, no caso da B12, porque a B12 não tem toxicidade, mas abaixo sim. Só que vários trabalhos mostram que quando essa B12 ainda está dentro da faixa de referência, as coisas já começam a desandar. Sobe a homocisteína fica alta, mesmo você dentro da faixa de referência. Sobe ácido metilmalônico, que é um outro exame que a gente pode fazer. Então, a gente teria que considerar o ponto de corte ótimo, que eu vou mostrar para vocês. Esses sintomas de deficiência que eu falei, com a B12 abaixo de 350 já está manifestando. Então, ainda está dentro da faixa de referência lá, que considera normal. Tem laboratório que vai vir de 180 a 980, tem laboratório que vai vir de 200 a 800, e aí vai variar um pouquinho. Sobre o exame de sangue de vitamina B12, que esse é o exame primeiro que todo mundo deveria fazer. E eu digo que é um exame que já dá uma luz muito grande, independentemente de você dosar homocisteína, ácido metilmalônico, de você fazer outras coisas. Por quê? Quando você pega esse exame e trabalha com um ponto de corte ótimo dele, ele resolve o problema. Ele passa a não ser um exame muito bom quando você trabalha com a faixa de referência dele. Quando você considera, eu já vou falar, acima de 500, esse exame aqui, minimamente, você já fica seguro para não ter dosado, talvez, homocisteína e outros marcadores. É claro que isso não te impede de ter outros problemas com a homocisteína que não a B12. Por isso eu doso meus pacientes independentemente disso. Mas, com relação a B12, quando você faz um exame de sangue de B12 e ela dá acima de 500, isso já dá uma segurança. Lembrando que quando você for fazer esse exame de sangue de B12, é interessante você avaliar se você não come muito análogo, porque o análogo, ele é o quê? Ele é uma substância que tem em alguns alimentos que tem a estrutura molecular da B12, mas ele não tem função ativa de B12. Então, a forma bioquímica é igualzinha, mas só que ele não consegue corrigir as deficiências causadas pela falta de B12. E esse análogo é dosado no exame também. Então, eu geralmente falo, por exemplo, análogo tem no levedo de cerveja, nos cogumelos, nas algas com clorela e espirulina. Às vezes a pessoa toma suco verde todo dia com a colher de sopa de levedo de cerveja. É claro que para alterar o exame de B12 tem que se consumir um volume maior, tá? De análogo. Mas se é o caso da pessoa consumir assim, eu tomo uma colher de sopa de clorela ao dia, de levedo, de espirulina, eu falo, dá uma pausinha aí de alguns dias para essa transcobalamina baixar. Por quê?
O exame de sangue de B12 não está dosando a B12 no seu sangue, está dosando as proteínas que transportam a vitamina B12, que são as transcobalaminas. 2 delas transportam análogos ou as formas inativas, e uma só transporta a forma ativa. O exame ele dosa tudo. Então é por isso que eu geralmente falo, fica aí uns 3 dias pelo menos sem consumir esses análogos aí pra gente ver, né, se realmente é a B12 mesmo. Se a pessoa consome muito, às vezes eu peço até para parar uma semana. Então vamos focar nesse exame de B12 aqui. Então, o exame de sangue de B12 não está dosando a B12, está dosando as proteínas que transportam a B12, mas está tudo bem, a gente consegue se basear por esse exame se considerar o resultado bom dele acima de 500. Considerando faixa de referência, você pode estar sendo enganado ali por aquele resultado, ok? E aí, com relação a essas transcobalaminas aqui, a gente tem a transcobalamina 1, 2 e 3. A 1 e a 3 é que transportam as formas inativas e a 2 transporta a forma ativa. Que aqui, como vocês podem ver, é de 10 a 30% da B12 que está sendo transportada, é na sua forma ativa ali. Então, de uns anos pra cá, a galera que estuda, aí o pessoal da biomedicina e análises clínicas vai poder dizer, começou a sair trabalhos avaliando um novo exame de sangue, que não vitamina B12, que está dosando as 3 transcobalaminas. Eles quiseram dosar só a transcobalamina que transporta a forma ativa, que é a 2, ou chamada também de holotranscobalamina. Às vezes o médico pode pedir esse exame. Eu não costumo pedir, vou dizer por quê. Então, holotranscobalamina é uma outra forma de você avaliar o estado da B12. Porque ele está avaliando, na verdade, só a fração ativa. Só que ainda, a gente está em 2022, não sei quando você está assistindo esse vídeo, ainda tem controvérsias na literatura a respeito desse exame. Isso é muito recente, ainda não há consenso científico sobre. Eles testaram alguns métodos de dosagem dessa holotranscobalamina, então não está ainda muito acertado, tá? Digamos assim, para você que não é da área da saúde entender. Então, não é indicado isso para prática de rotina. Você pedir exame de holotranscobalamina na rotina. Primeiro, que também os planos de saúde não vão cobrir, é um exame caro para dedéu e não é todo laboratório que faz. Então, assim, gente, se você considerar a B12 sérica no ponto de corte ótimo, isso passa de ser um problema. Só que a ciência vai evoluindo, vai evoluir mais. E assim, a hora que isso estiver muito bem definido, esse vai ser o padrão ouro. Esse vai ser o melhor exame para avaliar a vitamina B12. Quando tiver tudo bem específico, bem definido aí. Porque realmente não vai sofrer influência de nada. Não sofre influência de análogo, não sofre influência de mais nada. Ele está dosando a fração ativa ali da vitamina B12. Então seria bem interessante. Mas ainda não é aplicado para prática clínica, apesar de talvez você que está me assistindo ter feito esse exame de B12, a holotranscobalamina, né? Ácido metilmalônico é uma substância que acaba subindo no sangue quando a B12 está baixa e é um exame mais sensível, porque ele sobe quando a B12 ainda está na faixa de referência. Só que assim, eu não peço na prática da rotina, porque se eu considerar o exame de B12 sérica acima de 500, o ácido metilmalônico não vai estar alto. Então, não tem porquê, né? A não ser que às vezes a pessoa fala, eu quero fazer todos os exames que existem no universo. Às vezes a gente já tem gente assim, né? Mas aí a gente tem que conversar. É um exame mais caro, o plano de saúde não cobre. Se eu não considerar a faixa de referência de exame, se eu considerar só a faixa de referência de exame de B12 sérica, o ácido metilmalônico passa a ser importante. Mas se eu tô entendendo que aquela faixa de referência tá fazendo nada, tá falando nada, e eu vou considerar como bom acima de 500, aí eu passo a não ter tanta importância de fazer ácido metilmalônico. Além do que, não é um exame ainda tão fiel assim para B12 não, olha só. Vamos ler lá. Aqui tem um ponto de corte desse exame na urina, pra gente dosar ele na urina. Na urina ele seria bem estável, mais estável do que no soro, ou seja, no sangue. Porém, tem uma grande limitação de avaliar ele na urina, porque na urina ele aumenta significativamente após a ingestão de alimentos, principalmente proteína, então a pessoa teria que fazer uma dieta de baixa proteína antes de fazer o exame de ácido metilmalônico na urina. Então isso aí seria bem complicado, ainda mais se a pessoa não é vegetariana, você tem que tirar ali a proteína que eles não vivem sem, porque é tipo oxigênio, então seria um pouco difícil. Ainda assim, o ácido metilmalônico, ele não é um marcador específico do nível de B12, porque a concentração dele também pode se levar a insuficiência renal, na gestação, doenças da tireoide, condição de hemoconcentração quando o sangue está concentrado, ou seja, a pessoa está muito desidratada, no aumento de algumas bactérias intestinais que são precursoras desse ácido metilmalônico.
Então, se você faz esse exame, você tem que desconsiderar. Não está gestante, não tem insuficiência renal, não tem problema de tireoide e não estava hemoconcentrado. O hemoconcentrado a gente vê no exame de hematócrito. Então, isso a gente da área da saúde consegue descartar bem. Considerando esses parâmetros, você pode até considerar como um exame fiel. Porém, eu não vejo necessidade de prática rotineira dele. E aí tem a homocisteína, e que a homocisteína, ela também só vai se elevar quando a B12 já tá ali começando a ficar abaixo do ponto ótimo. Abaixo de 350, às vezes ela já até começa a subir. Mas é aquilo que eu falei, tem polimorfismos genéticos que podem fazer a pessoa ter essa homocisteína mais alta. O ideal é que essa homocisteína fique bem baixinha. A homocisteína, quanto mais baixa, melhor. Ela não serve pra nada pra você. Então, abaixo de 8 seria 8, eu consideraria o máximo aceitável para você ter de homocisteína aí no teu exame de sangue. Lembrando que ela vai subir não só pela falta da B12, mas B6, ácido fólico, também na insuficiência renal, tabagismo e dietas hiperproteicas. Podem subir essa homocisteína. Então, além da homocisteína se elevar por esses fatores, os intervalos de referência para considerar a homocisteína como um exame preditivo para B12, que me mostre como que o estado da B12 está, ainda não são concordantes. A homocisteína abaixo disso é falta de B12. A literatura ainda não concordou a respeito disso. Outra coisa também, gente, é que a homocisteína, aquilo que eu falei, ela sofre outras influências, que não só a vitamina B12. Além das vitaminas e minerais, o estresse oxidativo pode aumentar a homocisteína. Porque quando a gente está com o estresse oxidativo do corpo aumentado, a gente desvia algumas enzimas do nosso corpo que produziriam, que converteriam a homocisteína para produzir glutationa, que é um antioxidante. Então você faz esse desvio ali, aí a enzima que estaria convertendo a homocisteína para metionina está atuando na produção de glutationa. Então você desvia o processo. Aí eu preciso produzir mais glutationa porque esse indivíduo está oxidado e inflamado. Tira essas enzimas daqui que estariam convertendo a homocisteína e joga lá para fazer glutationa. Então vai sobrando a homocisteína. Algumas interações hormonais também, por exemplo, a elevação da insulina pode aumentar a homocisteína também. A redução de hormônios da tireoide, como no hipotireoidismo, a menopausa, como a queda do estrogênio. E aí a ciência ainda não conseguiu estabelecer nesse quesito aí dos hormônios, da tireoide e da menopausa, a relação causal disso. Mas a gente já sabe que tem essa relação aí da subida da homocisteína. Algumas hipóteses seriam essa questão do aumento da necessidade da vitamina B12. Então, a homocisteína também pode dar alta por alterações hormonais, fatores genéticos e estresse oxidativo e inflamação, que aí aumentariam essa questão da produção da glutationa. Então, a gente tem que ter um cuidado ao avaliar a homocisteína isoladamente com o marcador da vitamina B12. Outro exame seria o volume corpuscular médio. Esse volume corpuscular médio, esse sai no seu hemograma. No exame de hemograma tem lá o VCM. Só que assim, VCM não é preditivo isolado de B12. Ele pode também aumentar na falta de ácido fólico, aí o VCM vai dar alto. Só que o problema é que o VCM, ele só vai subir quando a merda já estiver instalada. A tua B12 já tá baixa demais, você já tá um caco, você já tá... Ele só sobe com a B12 muito, muito, muito baixa. Uma B12 abaixo de 150. Então, assim, não é um exame. Agora, é interessante colocar aqui que se você pegou seu exame de sangue e viu lá VCM alto, sua B12 pode estar baixa ou seu ácido fólico pode estar baixo. Então, a conclusão aqui, a gente tem 3 fases, digamos assim, de deficiência. A fase 1 está começando a baixar. Na fase 2, a gente começa a ter uma deficiência mesmo a nível celular. E na deficiência, na fase 3, já começa a ser tudo sintomático. Então, eu criei uma tabelinha aqui, né, de como seria essa interpretação. O ideal seria o teu profissional nutricionista te tratar aqui. Eu tento sempre tratar na fase 1, mas às vezes o paciente já vem na fase 2, na fase 3 e assim, isso aqui é irrelevante de certa forma para a nossa conduta, porque a gente vai tratar com a dosagem de acordo com o resultado do exame que a gente vê. Quando você está com pouca deficiência, ainda não está com sintoma, o seu exame de B12 sérica pode dar normal, mas aí eu tô falando que ele vai estar dentro da faixa de referência. Só vai ficar abaixo da faixa de referência lá quando o negócio já tá dando merda, tá vendo? Na fase 3, quando você já começou a ter uma deficiência grave e sintomática. Agora, a holotranscobalamina, que é aquele que eu falei que vai ser o padrão ouro, ele vai ficar baixo na primeira fase, porque ele tá dosando realmente a fração ativa da B12. Então, quando isso virar rotina daqui a alguns anos, ou talvez não sei, isso aqui seria um padrão ouro. A homocisteína e o ácido metilmalônico pode dar normal, vai começar a se elevar quando o negócio já começa a faltar dentro da célula. E a B12 no sangue, aquele exame de vitamina B12, pode começar a
ficar perto do baixo, mas ela já vai estar na faixa de referência já próxima ao mínimo ali, entende? Então, assim, quando a gente considera, vamos passar aqui, esse aqui tem uma tabelinha do IVU também, que considera alguns pontos aqui de vitamina B12, os pontos de corte para deficiência. E qual que é a conclusão disso, gente? Acho que assim, eu já até vim falando que a homocisteína ácido-malônico não é muito específico, pode ajudar se o teu profissional souber levar em consideração tudo isso que eu falei, mas pode ajudar. A holotranscobalamina ainda não tá para aplicar para todo mundo e, né, eu não consideraria ali adequado, até porque não tem ponto de corte universalmente concordante aí para falta de B12 e tudo mais. Se a gente pegar o clássico exame de vitamina B12, teu plano de saúde cobre, não é um exame muito caro, até o SUS faz. Então, assim, se pegar o clássico exame de vitamina B12, que é acessível para todo mundo, e considerar que ela deve estar acima da média, você já elimina todos esses outros exames que eu falei, certo? Então, a gente vai ter um exame lá acima de 500, sem problemas. E entrando em suplementação, agora nós vamos falar de dosagens, vias, como é que faz, como é que não faz. Não te aconselho a fazer sozinho, acompanhe com um profissional. As recomendações das DRIs, que são aquelas referências diárias que a gente usa, ela diz que você deveria ingerir ao dia 2,4 microgramas de vitamina B12 ao dia. Só que isso não é nem um pouquinho suficiente para manter seu exame acima do ponto de corte ótimo. Alguns estudos ainda sugerem de 4 a 7 microgramas ao dia, mas na verdade, para a grande maioria das pessoas, isso também não vai dar nem pro cheiro para corrigir deficiência, igual vocês vão ver. O que é esse DRI sem o L aqui? O L é a dosagem máxima permitida, considerada segura para não causar danos à saúde da pessoa. A B12 não tem o L, porque ela não é tóxica, seu corpo vai jogar fora o que estiver sobrando ali. E o excesso dela, o máximo que vai te causar é acne, então vai aumentar a espinha, só isso. Então, ela não é um nutriente que tem problema se a pessoa suplementar além do ideal. Você vai gastar dinheiro à toa, ninguém espirra nota de 100, né? Mas outros nutrientes são perigosos suplementar em dose alta sem avaliar e acompanhar, como zinco, magnésio, ferro, vitamina D, isso aí já é tudo perigoso. Então, a gente vai falar aqui dessas dosagens. Só que eu coloquei isso aqui porque existem pessoas que respondem com dose mínima. Eu tenho 2 pacientes. Eu tenho um paciente que vive à base de alimento enriquecido, nem suplementa B12 e ele é vegano. E ele consome todo dia lá leite vegetal que tem B12 e a B12 dele dá linda acima de 500. É raridade, eu atendo há mais de 10 anos, ele é 1. E eu tenho uma outra paciente que não usa enriquecido, mas usa 2,4 microgramas de B12 e a B12 dela dá acima de 500. E a gente avaliou, não tem outros fatores que intervenham nisso aí. Então, assim, são 2 pacientes de um montão de pacientes. A maioria precisa de doses bem mais altas do que isso aqui. Deve-se levar em consideração que se houver deficiência de B12, é bem importante avaliar o ácido fólico, ferro, vitamina B6, avaliar os outros nutrientes também. Até porque, agora, igual a gente falou, na falta de B12, talvez você não esteja utilizando adequadamente, principalmente o ácido fólico. E aí, depois da suplementação, até o ferro e a B6 pode cair rapidamente. Às vezes o ferro tá adequado, mas é porque a pessoa também não estava com a B12 suficiente. Então, não estava fazendo o que a gente chama de hematopoiese, produção de células vermelhas, não estava sendo adequado. Quando você corrige a B12, a falta dela, esses outros nutrientes aqui passam a ser utilizados. Então, pode haver uma queda brusca. Então, é muito importante a gente avaliar eles em conjunto. Eu falei que eu não doso B6 por essa questão de custo e tudo mais, mas a gente vai por eliminação. Mas o ferro, a gente não dosa com ferro. Fiquem acompanhando que vocês vão ver a aula de ferro aqui. Eu vou falar dos parâmetros que a gente avalia o ferro. Ferro sério, que não tá falando nada com nada. Então, assim, é bem importante fazer essa avaliação conjunta. E se esse ácido fólico tá alto porque não está sendo utilizado, quando suplementa, ele às vezes tende a cair. É bem importante avaliar esses complementos. A suplementação, existem algumas formas, e aí lembra que eu falei que existe polimorfismo genético, onde a pessoa não metila os nutrientes, então o ideal seria suplementar na forma de metil, que aí a metilcobalamina é a forma ativa da B12. Mas também tem cianocobalamina e hidroxicobalamina. Só que essas outras duas são formas que você ainda vai ter que metabolizar e vão demandar outras vitaminas para você conseguir ativar essas 2 formas de B12, ok? Então, eu geralmente prefiro a metilcobalamina. Manipulando, a gente pode fazer muito bem a metilcobalamina, mas comercial, a única metilcobalamina que eu conheço é o Dosemaste. Ele é metilcobalamina 1000 microgramas sublingual. O restante é mais cianocobalamina, porque ela é mais estável ao armazenamento. Então, para a indústria trabalhar, geralmente eles utilizam a ciano
que é como se consegue conservar ali melhor, tá? Mas a metilcobalamina, ela tem uma retenção melhor, ela responde melhor no corpo da pessoa. E aí, conforme a gente falou, a metilcobalamina, ela tem essa retenção maior. A gente retém melhor no fígado, a gente excreta menos ela do que a ciano. Então, ela tende a corrigir mais rápido a deficiência. Fora que a cianocobalamina não é indicada para pessoas com insuficiência renal, porque ela vai ter que excretar a molécula de ciano ali presa nessa cobalamina e aí isso pode sobrecarregar o rim dessa pessoa. Então, eu geralmente prefiro a metilcobalamina, mas a ciano funciona também, gente. Das duas formas funciona, ok? Via de administração. A via oral, teoricamente, teria que ter um trato gastrointestinal em bom estado. Então, a pessoa que tem doenças intestinais poderia não absorver tão bem. Só que lembra que a gente falou da difusão passiva, que de 1 a 2% atravessa na marra? Então, mesmo que a pessoa tenha cirurgia bariátrica, tirado uma boa parte do estômago dela, ou que a pessoa tenha uma doença inflamatória intestinal, se a dose da via oral for bem alta, uma parte vai por difusão passiva. E aí ela acaba tendo uma resposta também. Eu prefiro geralmente por via oral porque eu associo com outros suplementos quando necessário. Eu não gosto de ficar passando 300 tipos de suplementos separados para o paciente. Às vezes tem coisa que tem necessidade sim, mas se possível eu associo um complexo já. Eu monto um complexo vitamínico personalizado com o que ele está precisando na dose do que ele está precisando. Porque às vezes a pessoa esquece de tomar uma cápsula o dia que interessa você botar uma no café da manhã, outra no almoço, outra no lanche. Então é mais difícil. A via sublingual, ela não vai depender do trato intestinal. Então, ela seria mais indicada para doenças intestinais, cirurgia bariátrica. Eu, particularmente, só uso a via sublingual quando o meu paciente não responde à dose mais alta da via oral. Eu sempre começo com uma dose mediana, geralmente 500. Quando o paciente já me vem com histórico, olha, eu tomei um suplemento de 2,4 por 3 meses. O exame dele tá 380 a 400, obviamente que a absorção dele é muito boa. Então, se ele começou com 2,4, o exame tá quase bom, eu vou começar com 10 microgramas, 30 microgramas. Então, eu avalio individualmente o histórico que foi feito, se ele tomou alguma coisa antes ou não, para entender a que aquele resultado de exame chegou. Porque às vezes também você chega pro profissional, mesmo exame de sangue de B12, deu tanto. Ele ignora o que você fez antes daquilo ali. Isso não existe, né? Pra gente determinar a nossa conduta, a gente tem que saber de onde veio esse exame. O que você fez antes disso, certo? Então, eu só uso a via sublingual quando a via oral não dá resposta. Aumento a dose, a mediana não respondeu, vamos aumentar a dose. Não deu, então vamos para sublingual. Também não sou muito fã da sublingual porque ela tem muito corante, coisinha, para dar sabor, sabe? Para ser uma balinha agradável. Então eles põem coisas artificiais para dar sabor ali. Então também é um dos motivos pelo qual eu deixo por último. E a via injetável. Agora, a via injetável, o nutricionista não pode prescrever, apesar do paciente conseguir comprar sem receita na farmácia, mas o nutricionista não pode prescrever, é de prescrição médica. E ela só é indicada, gente, para correções de deficiências muito graves, que estejam ali causando muito sintoma e que, por exemplo, uma B12 está abaixo de 100, abaixo de 150, e você tem que corrigir rápido, porque você está todo sintomático, aí se utiliza a via injetável. Só que a via injetável assim, é para corrigir rápido e depois você manter com a oral ou sublingual. Porque a via injetável, ela não sustenta bem a vitamina B12. Ela faz assim, faz um pico, a B12 vai lá no teto, aí daqui a pouco, cai drasticamente. Então, ela não é linear, ela não vai manter você sempre no ponto bom, ela vai brincar de montanha-russa com você, entendeu? Então, geralmente a gente usa injetável ou tem paciente, já tive um paciente, depois a gente conseguiu resolver a questão, mas que não estava respondendo nem com a sublingual, aí tive que encaminhar ele para injetável. Só que aí é chato, porque aí a gente tem que achar qual é o intervalo de tempo que você injeta para quando você tem que injetar de novo, para você não ficar na montanha russa, você conseguir pelo menos uma pequena linearidade ali, que não chega a ser igual ao da via oral. Que você, quando acha a dose do paciente, que cada um tem uma dose, certo? Você faz assim, ó, bonitinho. É exame sempre, então, 600, 620, 590, 650, 580. Fica sempre ali tudo pertinho, sabe? Então é muito legal quando você acha a dose da via oral. E aí você passa a fazer exame uma vez ao ano quando você acha a dosagem. Essa fase de achar a dosagem, gente, eu trabalho com painel investigativo com o meu paciente. Então a gente vai dosar, a gente vai entrar com uma dose, vai reavaliar depois de um período e aí depois a gente vai gerenciar para achar a dose. Isso não vale só para B12 não, isso vale para todos os nutrientes. Então aqui, os trabalhos mostram que a via oral ela tem uma boa resposta. Os trabalhos também sugerem que a dose oral de 1.000 a 2.000 microgramas tem superioridade até a via injetável.
Então, a gente pode utilizar a via oral tranquilamente. E a B12, conforme a gente falou, não tem toxicidade. Com relação à dosagem, gente, é muito individual. Conforme eu falei, eu tenho paciente que usa 2,4, eu tenho paciente que usa 5.000. Muito individual. Tem que fazer o exame. Eu geralmente inicio. Se o paciente não tem história com esse exame aqui, ele é um exame virgem, eu chamo de exame virgem quando o paciente não suplementou nada nos últimos 6 meses, não teve o consumo de análogo exagerado, é um exame virgem, tá lá? Esse exame aqui é realmente o seu exame de estoque de B12. Se esse é o caso, aí a gente vai iniciar com uma dose mediana. E aí, se é um exame de quem suplementou, igual eu dei aquele exemplo lá do 2,4 levou a 380, aí eu entendo que a absorção é boa, eu uso uma dose um pouco menor, mas se não é, passo por um período, considerando que a B12 ela leva 3 meses para atingir o pico máximo, eu doso de 2 a 3 meses, salvo sob paciente que tem a B12 muito baixa, eu doso depois de um mês para ver se está funcionando aquela dosagem que a gente está trabalhando. Então vai depender muito, gente, nutrição depende, a resposta da nutrição depende. Então, a gente reavalia e aí eu vou identificar. Esse era seu exame anterior, essa foi a dose que eu trabalhei, esse foi o resultado a qual essa dosagem te levou. Então, mantenho, aumento, abaixo. Vou avaliar. Geralmente, se o paciente tem uma deficiência mais grave, eu começo com uma dose mais alta, que talvez não seja a dose de manutenção depois, só para subir mais rápido, entende? E aí depois eu posso descer essa dose. Então, isso tudo vai ser gerenciado. A gente tem que ir avaliando cada pessoa de um jeito. Nós somos seres extremamente individuais. Considerando o seguinte, o receptor da B12 satura com 1.500 microgramas, então, de repente, doses maiores que 1.500 a gente fraciona, mas isso na prática clínica às vezes não é aplicado, às vezes a gente vê que quando usa 2.500 ela dá uma subidinha maior, mas aí tem a ver com a questão da absorção de cada pessoa, quando apesar do receptor da B12 ter saturado, já tá cheio, mas o quanto dessa B12 foi absorvida para saturar o receptor. Então, às vezes, a gente até pode usar uma dose um pouco maior que essa. A gente tem a questão da difusão passiva que a gente falou. Quando a gente fala de dosagem, aí os trabalhos são muito conflitantes. Teve uma revisão sistemática aqui que mostrou que 1.000 microgramas ao dia, ele dava certo para tratar a deficiência, conseguia resolver o problema. Então, de 1.000 a 2.000 microgramas, ou seja, de 1 a 2 miligramas ao dia, é seguro e conseguia resolver a maior parte das pessoas. Para alguns isso pode ser demais, para outros pode ser de menos. Então, uma dosagem, se a gente considerasse aí a que funciona para a maior parte das pessoas, dosagem de correção seria entre 1.000 e 2.000, mas não é para todo mundo. Às vezes a pessoa vai gastar dinheiro e se encher de pipocar de acne à toa com uma dosagem mais alta. E a dosagem de manutenção para manter o exame acima de 500, para a maioria das pessoas, é de 500 microgramas. Mas eu tenho muito paciente que responde com bem menos que isso, ou paciente que precisa de bem mais do que isso. Então é bem importante a gente avaliar. Lembrando que ela não tem toxicidade, é uma vitamina segura. A dosagem vai depender de diversos fatores individuais e a gente deve avaliar nesse painelzinho que eu te falei. Todos os meus pacientes, eles têm, quando eu abro aqui no meu sistema, hoje eu estou no consultório, o computadorzinho lá tem lá a data do exame, cada exame lançado numa planilha, e aí ele vê comigo na tela do computador. Na data tal, sua B12 estava tanto, seu zinco, magnésio, selênio, e aí a gente vai vendo e gerenciando essa dosagem e montando quebra-cabeça individual de cada pessoa. Então, questão de múltiplas dosagens talvez fosse mais interessante do que uma dosagem só. Porque a gente lembra que eu falei que tem um limite de absorção pelo fator intrínseco, que é em média aí de 1,5 microgramas. Difusão passiva vai ser em média 1% para qualquer dosagem que você utilizar. 1% da dosagem de 500 microgramas 2 vezes ao dia é a mesma coisa que 1% de 1.000 microgramas uma vez ao dia. Mas o fator intrínseco não. Ele dá um espaço aí de pelo menos umas 6 horas entre uma dosagem e outra para você conseguir ter o restabelecimento desses receptores da B12. Então, quando você fraciona a dose, a absorção fica melhor do que uma mega dose isolada. Então, aqui eu mostrei até um cálculozinho, quem quiser focar nisso, aqui é mais para minhas aulas para profissional de saúde, mas para você que é paciente, que essa aula é para você, entenda que se você tiver uma deficiência muito grave e você estiver demorando para responder, se você for meu paciente, eu vou sempre fazer a sublingual numa dose mais alta, e se ainda assim não responder, eu vou fracionar isso em doses altas, espaçadas pelo menos no intervalo de 6 horas, a gente vai ver a sua resposta a isso aí.
Tempo para efeito de suplementação, conforme eu falei, leva aí uns 2 meses para ela começar a ter uma elevação bem legal. No terceiro mês, geralmente, ela atinge o pico do tratamento. Então, você dosando o exame de sangue daqui a 3 meses, você sabe o quanto aquela dosagem está te resultando. E aí é que a gente consegue começar a te perceber. Isso eu faço também para outros nutrientes, não só para B12. Uma coisa bem legal que eu coloquei aqui é o relato de não suplementação e exame adequado. Lembra que eu falei lá no começo da aula da reciclagem? Algumas pessoas falam assim, eu não suplemento B12 e o meu exame está adequado. Primeiro, o que vem a ser adequado para essa pessoa? A maioria delas está referindo-se apenas à faixa de referência e não ao ponto de corte ótimo. Então não está adequado. Para mim, se está abaixo de 500 não está adequado. Mas está dentro da faixa de referência. Então tem essa primeira coisa, se a pessoa, a que nível de adequado ela está se referindo. Se ela está acima da faixa de referência, sem suplementar, ela pode ter uma excelente reciclagem, igual a gente falou, mas uma hora isso vai baixar, vai começar a baixar. Ela pode usar alimentos enriquecidos, eu falei que eu tenho um paciente que só usa alimentos enriquecidos e tem a B12 boa. Às vezes ela consome vegetais orgânicos minimamente higienizados. A gente falou no início da aula que a planta não incorpora B12, mas a gente tem B12 na terra. Não é legal isso, não recomendo. Às vezes consumir água não tratada ali que tenha bactérias que produziram B12 são coisas que não se deve recomendar. A única coisa segura aqui que salva é o consumo de alimentos enriquecidos, mas que serve como suficiência para uma pequena parte da população. E essa outra observação que eu gostaria de destacar aqui, tem relatos de pessoas que têm o exame de sangue de B12 bem alto, um exame acima de 1000, mas que não suplementam. A primeira coisa que eu preciso saber, suplementou B12 nos últimos 6 meses? Não suplementei. Não suplementei B12. Então, olha só, a B12 muito alta está associada a algumas doenças hepáticas e a gente já tem que começar a investigar, tem que encaminhar para o médico para investigar algumas possibilidades. Por quê? Lembra que eu falei que o exame de sangue de vitamina B12 dosa aquelas transcobalaminas e tudo mais? Então, elas podem se elevar, as transcobalaminas, as aptocorrinas podem se elevar por doenças hepáticas, doenças mieloproliferativas, que aí as doenças câncer e doenças malignas em geral, que afetam em rim, pulmão, mama, próstata, algumas doenças autoimunes. Então a gente investigaria doença autoimune, doença hepática e alguns tipos de câncer. Seriam investigados aí nesse exame de vitamina B12. E aí vai fazer com o médico alfa-fetoproteína, que é um exame de sangue que avalia ali se tem marcadores, se esse marcador está mais alto é indício de câncer, vai avaliar os CAs com o médico, vai avaliar os anticorpos da tireoide, vai avaliar um monte de coisa aí para ver o que pode estar errado em algum lugar quando esse exame dá alto. Mas antes de tudo, descarta suplementação excessiva, ok? Então, pessoal, espero que tenha sido claro. Eu tentei ser o mais simples possível para você entender o seu exame, entender a conduta do profissional que está te acompanhando e avaliar se ele está acompanhando aí da melhor forma legal, ou então dar um bizu para ele, né, em relação ao teu acompanhamento. E lembrando, quem quiser agendar consulta comigo, pode mandar um direct no meu Instagram, que é bianca.nutricionista. Aguardo vocês na nossa próxima aula.